Irmãos, nós vamos estudar hoje sobre a 12ª lição da nossa coletânea da revista Discipulado 2, que traz como título ou tema a volta de Jesus. Lucas 12, 43 e 44 nos diz assim: Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Amém. Eu quero começar fazendo algumas perguntas a você. Quando virá o Senhor Jesus para buscar a sua igreja? Você sabe? Eu também não. Aleluia. Glória a Deus. Apesar de não sabermos, amados, o dia nem a hora, nós devemos manter acesa essa grandiosa expectativa, tal como as 5 virgens prudentes mantiveram azeite na lamparina e azeite na botija para abastecer as lamparinas quando fossem necessárias. Nós sabemos que a sua vinda é certa, ele virá repentinamente, ele virá no momento em que nós não estaremos nem apercebidos. É por isso que nós precisamos estar prontos, porque ele pode vir a qualquer momento. Ele pode também chamar a nossa senha em um momento que não dê para a gente fazer uma reconciliação antes. Portanto, precisamos estar preparados para este encontro com o Senhor também. Nós temos duas possibilidades, ou duas formas de irmos ao encontro do Senhor: ou o arrebatamento da igreja, ou a chamada da nossa senha, tá? Então estejamos prontos. Se alguém me fizesse alguma pergunta sobre a volta de Jesus, você saberia explicar para a pessoa como se dará a volta de Jesus? Por que Jesus deve voltar? Quando ele voltará? Quem ele levará? Em que circunstâncias se dará esta volta? Você saberia responder? É importante que todos nós saibamos responder sobre a volta de Cristo, porque este assunto, depois da doutrina da expiação, que é a doutrina da morte vicária de Cristo por nós, é o assunto mais comentado na Bíblia, na palavra de Deus, no Novo Testamento, nas cartas, tanto as cartas paulinas quanto dos demais apóstolos. Então, é a maior expectativa da igreja. Como você não domina este assunto? Precisamos responder não só a razão da nossa fé, como já acelerou o apóstolo Pedro, mas deveremos também explicar sobre a volta de Jesus, porque fazendo assim, nós estaremos evangelizando, anunciando a volta do Senhor para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Muito bem, nós temos uma certeza. Temos ou não temos? Você tem dúvida que Jesus vai voltar? Tem alguém que tem dúvida? Se tivesse, manifeste, eu quero orar por você. Aleluia. Todos nós temos uma convicção. A Bíblia Sagrada, amados, relaciona enfaticamente a ressurreição dos mortos com a segunda vinda de Cristo. O dia da ressurreição, ou o dia do Senhor, está relacionado também ao dia do arrebatamento da igreja. É evidente
A Bíblia, ela fala direta e indiretamente deste dia, o dia da redenção, inúmeras vezes, centenas de vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. E ele continua: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com os ressuscitados nos ares para o Senhor, e assim estaremos para sempre com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13, 14, 16 e 17. Esta certeza baseia-se nas seguintes razões. Primeiro, porque Jesus mesmo, ele afirmou para os seus discípulos que ele voltaria novamente. Aleluia. Jesus prometeu voltar ao mundo para consumar a sua obra. A sua obra não está consumada ainda. A obra da salvação, sim. A obra da redenção, sim. Mas a obra de Cristo ainda não está consumada. Precisa ser cumprida as últimas etapas nesse parêntese chamado de existência humana. Ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim. Aleluia. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não os teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta promessa foi repetida várias vezes e de várias maneiras pelo Senhor Jesus durante os seus ensinamentos, durante as suas parábolas, durante os seus sermões, tanto o sermão da montanha de Mateus, quanto o sermão profético de Lucas. Jesus, ele asseverou que ele voltará outra vez. Nós temos essa convicção. Segundo motivo, os anjos também afirmaram. Não foi só Jesus que afirmou, queridos. Você se lembra do texto que citamos no sermão de domingo, em Atos capítulo de número 1, versículos 10 e 11. Ele voltará outra vez. Quando os discípulos estavam ali no Monte das Oliveiras, cerca de 500 irmãos atônitos, porque Jesus tinha sido levado aos olhos deles. Jesus subiu e uma nuvem o envolveu nas alturas. Quando eles baixam a vista, dois homens, dois anjos ali dizendo: varões galileus, porque estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que eu vi subir, ele voltará outra vez. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amados, além dos anjos, o testemunho da palavra de Deus afirma que ele voltará. Eu disse a você que centenas de vezes no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a própria palavra de Deus relata, afirma, ratifica que Jesus voltará. Só para você ter uma ideia, no Antigo Testamento, cerca de 1527 referências à segunda vinda de Cristo. Somente à segunda vinda, 1527 referências. E que segunda vinda é esta, pastor? Porque a vinda de Cristo, amados, ela
se divide em duas etapas. A primeira etapa é quando ele veio para resgatar a humanidade com o seu próprio sangue. A segunda etapa é quando ele voltará em glória para buscar a sua igreja, os redimidos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa segunda vinda também é formada de duas etapas. Jesus voltará para arrebatar a igreja, um abrir e fechar de olhos, e depois Jesus voltará outra vez, aí aos olhos de toda a humanidade. A Bíblia diz que todo joelho o verá. Aliás, todos os olhos o verão e todos os joelhos se dobrarão diante dele. Aleluia. Mas vamos nos ater aqui aos testemunhos da palavra. Mais de 1500 vezes no Velho Testamento. No Novo Testamento, mais de 319 vezes, especificamente mais de 300 vezes. 319 vezes no Novo Testamento, essa afirmação de que Jesus vai voltar a segunda vez, se referindo ao arrebatamento da igreja, ao dia do Senhor, aleluia. Para cada vez que a primeira vinda de Cristo é mencionada nas Sagradas Escrituras, a segunda vinda dele é mencionada 8 vezes. Para cada vez que o advento, a chegada do Messias foi anunciada pelos profetas e até mesmo por João Batista, o último profeta, 8 vezes sobre a segunda vinda de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, é citado nas Escrituras. Então, amados, não há por que termos dúvida da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja. As cartas inteiras, cartas de Paulo, por exemplo, como a primeira e a segunda carta de Tessalonicenses, que o texto que já citamos aqui, que fala da ressurreição. A gente costuma sempre ler em velório de crente a respeito da convicção e esperança de ressurreição dos mortos em Cristo, do arrebatamento da igreja. Foi escrita para asseverar aos Tessalonicenses sobre a volta de Cristo, a iminente volta de Cristo. Aleluia. O próprio testemunho da ceia do Senhor afirma que ele voltará. Quando Jesus estava ali fazendo a ordenança da ceia, como já estudamos na quarta-feira passada, eu creio que os irmãos lembram, ele disse que os seus discípulos deveriam fazer isso até que ele voltasse. Então, todas as vezes que nós estamos celebrando a ceia do Senhor, estamos cercando a mesa do Senhor, nós também estamos nos lembrando de que ele voltará, porque nós só iremos ceiar na terra enquanto ele não voltar. Quando ele voltar para buscar a igreja, nós cearemos com ele nas bodas do Cordeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda tem mais um motivo para não termos dúvida. Jesus falou dos sinais, dos fins, dos tempos, e isto é uma prova evidente, cabal, de que Jesus voltará. Nós sempre tivemos guerra, fome, pestes, promiscuidade, mas não se lembra que Jesus, ele afirmou que isso iria se multiplicar verazmente quando estivesse se aproximando da sua vida. E você olha em volta na sua geração, você vê, você se arrepia com a fidelidade, a iniquidade, a promiscuidade, a imoralidade, de todas as maneiras, possuindo o coração dos homens. Isso é uma prova evidente de que Jesus está voltando. Os sinais da natureza, amados, que sempre foram comuns,
nunca foram tão iminentes, nunca se teve tantos sinais, tantas catástrofes naturais ao mesmo tempo como está tendo e se está prevendo. Isto é sinal de que Jesus está prestes a voltar. Ele diz assim: olha, observe, quando isso acontecer, ainda não é o fim, né? Mas está chegando, está próximo. Então tudo isso é sinal, convicção de que Jesus não tarda a voltar. Jesus voltará e ele está às portas. De que maneira Jesus voltará, queridos? A sua volta será em duas fases, como eu já antecipei para os irmãos. Em primeiro lugar, ele virá para buscar a noiva. E este retorno, ele não será visível para o mundo. Algumas pessoas interpretam diferente este retorno. Há até alguns vídeos aí na internet, umas demonstrações, mostrando a multidão vendo as pessoas sendo sugadas, e as pessoas ficam atônitas vendo aquele sinal. Porém, a Bíblia nos diz claramente que será num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, como um relâmpago que rasga o céu de um lado ao outro. Será veloz, não vai dar para ficar olhando as pessoas sendo transformadas aos olhos da multidão e subirem e você ficar olhando. Será um rápido, as pessoas desaparecerão. É por isso que muitos meios de comunicação, muitos cientistas ou muitos governos vão tentar deturpar a volta de Cristo. Vão tentar dar uma outra finalidade, outra roupagem para a morte de Cristo, para o arrebatamento da igreja, aliás, para a volta de Cristo. Quem já ouviu falar em disco voador? Quando eu era pequeno se falava muito em disco voador, né? Hoje já nem se fala mais. A tecnologia, a transparência da tecnologia evoluiu tanto que a gente já sabe que não tem espaço para disco voador, né? Era mitologia, era ficção científica, mas eles vão criar qualquer coisa para tentar justificar o desaparecimento de um povo, para negar o arrebatamento da igreja, e muitas pessoas ainda serão enganadas com essa distorção do arrebatamento da igreja. Aqueles que ficarem, claro, e não tiverem bom conhecimento da palavra, serão facilmente enganados pelas mídias, pelos governos, pelos sistemas. Mas o certo é que a primeira vinda de Cristo, a primeira fase, ela é para a igreja e vai ser de uma forma veloz, rápida, que aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida, ele não verá e nem ouvirá o soar da trombeta de Deus. A segunda fase diz respeito à revelação de Cristo em glória, a ocasião em que nosso amado Salvador descerá no Monte das Oliveiras. Aí ele descerá em glória. Como em glória? Demonstrando a sua glória ao mundo. A Bíblia diz que o mundo todo verá. E eu ficava, quando eu era pequeno, ouvindo essas mensagens de João Valdeci, e ficava me perguntando, mas a terra é tão grande, e ainda que tivesse como ver em linha reta, né? Mas como seria possível se a terra é redonda? Quem está lá no Japão está do outro lado da esfera agora, e Jesus vai voltar no lugar. Como se dará isso? Como é que as pessoas vão ver? Aí quando eu comecei a crescer, comecei a assistir Copa do Mundo, eu comecei a observar na Copa do Mundo que o mundo inteiro está olhando para um só lugar, através daquelas câmeras da instituição lá, é a FIFA,
é FIFA que se chama, mostra aquele estádio, aqueles gols, aqueles dribles, aqueles pênaltis para o mundo inteiro ao mesmo tempo. Aí eu fiquei pensando, é por isso que todo olho verá a volta de Cristo de glória, através da tecnologia. Por que, queridos? Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras, fica lá em Jerusalém. A olho nu, a 100 quilômetros não dá para ver mais. Na verdade, Jesus voltar numa estatura bem grande em relação à estatura física humana. Porque o texto diz que quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá e formará um vale debaixo das pernas de Jesus. Então não dá para ser um homem de estatura mediana, né? Tem que ser Jesus em glória, bem grande, para que o ângulo das suas pernas abertas caiba todo Israel passando. Israel fugirá pelo vale que se formará quando Cristo pisar no Monte das Oliveiras. E como é que o mundo todo vai ver? Porque o anticristo com seu exército estará lá para atacar Jerusalém. E a televisão vai mostrar, irmãos. Vocês viram os ataques do Irã a Israel meses atrás? O mundo todo via ao vivo os mísseis do Irã sendo destruídos ao chegar na atmosfera para cair sobre algum alvo em Israel. Todo mundo estava olhando para as telas e vendo ao mesmo tempo. Todo mundo vai estar atento às telas daquele dia para ver o ataque, quando o anticristo anunciará a destruição de Israel, varrerá Israel da face da terra, aniquilará Israel. Essa vai ser uma grande expectativa, porque o mundo inteiro vai estar contra Israel naquele dia, e é nesse momento iminente que Jesus descerá, e a Bíblia diz que a igreja descerá com ele. Nós viremos com Cristo, e ele virá ali, e então ele destruirá o anticristo com a sopro da sua boca, e todo aquele exército, a Bíblia diz que os olhos apodrecerão na abóbada, a língua apodrecerá na sua boca, e eles cairão diante de Cristo. Deus, Jesus, aniquilará o anticristo, amarrará a Satanás e o prenderá numa prisão por 1000 anos, e Jesus então estabelecerá o reino milenar, aleluia, aqui na terra. Então esta é a segunda fase da vida de Cristo. Precisaríamos de mais tempo para discorrer detalhadamente a respeito deste assunto e deste cenário, aleluia. Para enriquecer seus conhecimentos, leia o capítulo 4 e 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, e também o capítulo 2 da segunda carta, que você vai entender melhor a respeito deste evento que acontecerá em todo o mundo. Aleluia. Então, amados, Jesus voltará desta maneira. Dá para explicar agora para o seu amigo, para o seu vizinho, como Jesus voltará? A primeira fase, ele voltará para a igreja, para buscar os santos, para arrebatar o povo que ele escolheu de boas obras, aleluia, para levar para o seu Pai. A segunda fase, ele voltará com este povo, com a noiva, aliás, agora com a esposa, que é a igreja, para estabelecer o reino milenar na terra e governar a terra por 1000 anos. Quando será a segunda vinda de Cristo? Nós já sabemos que ninguém sabe. Ele disse: nem o Filho, nem os anjos sabem, apenas o Pai. Então, não adianta nós ficarmos especulando. Algumas pessoas, igrejas, já se envergonharam por tentarem marcar a vinda de Jesus, estabeleceram Jesus não veio, estabeleceram Jesus não veio, mais outra vez Jesus não voltou. Por fim, disseram, então chegaram a um acordo que não, Jesus voltou naquele tempo, ele voltou em tal ano assim, e ele entrou no santuário para interceder por nós. Heresia pura.
Jesus não voltou e homem nenhum sabe a hora que Jesus voltar. Ele não revelou isso a ninguém, ele deu apenas os sinais, e a sua palavra é muito clara em nos revelar esses sinais. Jesus buscará a sua igreja, amados. Um outro ponto polêmico. Jesus buscará a sua igreja antes da grande tribulação. Alguns afirmam, tem 3 vertentes para a volta de Cristo, para o arrebatamento da igreja. Alguns teólogos afirmam que Jesus vai voltar depois da grande tribulação, que a igreja passará por toda a grande tribulação. Alguns teólogos afirmam que a igreja será arrebatada bem no meio, no auge da grande tribulação. E a maioria dos teólogos pentecostais afirmam que Jesus voltará antes da grande tribulação. Tem 3 palavras que definem essas 3 linhas de interpretação: pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Eu sou pré-tribulacionista, porque a Bíblia, ela nos assegura que nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 ao 11. Aleluia. Então, Jesus voltará. Nós podemos ler também Apocalipse, capítulo 3, e versículo 10. Marquei para ler depois. Jesus voltará antes da grande tribulação. O que retém o anticristo? É a noiva do Cordeiro que ainda está na terra. Quando ela for tirada, aí então ele surgirá, ele reinará. Enquanto o Espírito estiver na terra, através da igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro, o anticristo não se manifestará, não estabelecerá o seu governo. E por último, a volta de Cristo constitui-se na maior esperança da igreja e consolo para os crentes. Paulo chama de bendita esperança. O olhar do crente, amados, do crente fiel, deve percorrer os céus, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2 e no versículo 13. Anelemos e esperemos o Filho de Deus que virá desde os céus para nos buscar. Essa deve ser a nossa maior expectativa, queridos. Devemos viver todo dia na expectativa de sermos arrebatados, de subirmos para o céu no arrebatamento da igreja. É por isso que nós não devemos brigar por coisas materiais, brigar por casas, por carro, por terra, por divisas, por ouro, por prata. Não, amados, a nossa terra não é aqui, a nossa pátria não é aqui, é nas mansões celestiais. Nós só somos mordomos, estamos cuidando aqui um dia, uns diazinhos, mas Jesus voltará, aleluia, e nos levará. Ele até nos pediu que nós não devemos guardar, ajuntar tesouro na terra, mas juntar no céu, porque aqui o ladrão rouba, a traça, a ferrugem consome e corrói, mas lá não. Quem está juntando lá é o melhor depósito, está em segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenhamos essa bendita esperança viva na nossa mente a cada dia, e também deve servir de consolo, não só de esperança, mas de consolo. Quando nós enterramos os nossos entes queridos, o nosso consolo é de que eles ressuscitarão, terão um corpo glorioso e serão arrebatados. E nós nos veremos
na glória, na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, lá no finalzinho do texto, Paulo diz assim: confortai-vos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então esta doutrina, ela nos consola o nosso coração, aleluia. Porque se nós morrermos, nós vamos morrer não só na esperança, mas na convicção, na certeza de que seremos ressuscitados ao exemplo de Cristo, em um corpo glorioso, e estaremos para sempre com Ele nas mansões celestiais. Não tenha dúvida disso, queridos. É a palavra de Deus, não é Sócrates, não é Platão, não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é fidedigna, aleluia. Deus, Ele vela por cumprir a sua palavra. Nem um tio cairá por terra, tudo será cumprido. Portanto, nós não temos motivo para termos dúvida, para vacilar com a nossa fé. Amém, amados? Quem está aguardando Jesus voltar? Diga glória a Jesus. Aleluia. Quem será arrebatado, amados? A igreja de Cristo. É a igreja que será arrebatada. Você pertence à igreja? Você é parte do corpo de Cristo? Você é membro do corpo de Cristo? Então, é a igreja que vai ser arrebatada. Não é outro povo, não é outra gente, é a igreja de Cristo. Então permaneça firme na igreja, aleluia. Não negue a Cristo, não negue a fé, não abandone a igreja, como é costume de alguns, mas congregai-vos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A noiva de Cristo é aquela que está com as vestes brancas, limpas, lavadas no seu sangue. Tem muita gente aí se dizendo noiva de Cristo, mas vive de caso com o mundo, vive de mão dadas com o mundo. Não dá para ser noiva do Cordeiro e continuar tendo um caso com o mundo. Jesus não aceita, tem que ser fiel. A noiva é pura, vestes brancas. Você sabe do que eu estou falando? Como estão as tuas vestes? Como estão as tuas vestes? Jesus pode voltar agora, aleluia. Nós estamos aguardando Ele agora. Portanto, queridos, não deixe que nada roube a tua fé, a tua coroa. Jesus, escrevendo às igrejas da Ásia, asseverou: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É muita gente aí tentando roubar a tua coroa, viu? Vigie, esteja firme, não vacile, porque Jesus está às portas. Amém, amados?